Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar só um tiquinho sobre uma obra que eu gosto bastante. E para falar sobre esta obra, eu tenho que ter bastante zelo e responsabilidade por admirar demais o seu autor. Eu vou falar sobre o Alto da Compadecida, que foi escrita por Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu em 1955, mas infelizmente ele faleceu em 2014. Ele era extremamente conservador, católico roxo e deixava claro em suas obras e entrevistas que priorizava a ética, a moral e os bons costumes. As suas obras, elas eram regionalistas e elas denunciavam o sofrimento do povo do sertão, porque no sertão falta comida, falta bebida, falta roupa, falta emprego, mas sobra sofrimento. O Alto da Compadecida foi escrita primeiramente na forma de cordel para que fosse apresentada nas praças. Depois, nós a conhecemos como livro e posteriormente a Globo, ela fez uma releitura campeã de bilheteria como filme. O Alto é um conto moralista que mostra que todos erram, mas que um dia todos terão que prestar contas a Deus dos seus erros. Existem dois personagens principais no Alto da Compadecida, que é Chicó e João Grilo. O Ariano afirma que o Chicó existiu na vida real, mas que quando ele escreveu o Alto da Compadecida, o Chicó já havia falecido. Ele era mentiroso, só que ele era extremamente ingênuo e tudo que ele aprontava era para poder sobreviver. Chicó usava a oralidade para contar seus causos, mas eles eram tão impossíveis que ninguém acreditava. O João Grilo é o tipo de pessoa que engana qualquer um. Ele dá rasteira até nele mesmo se for preciso para sobreviver, mas tudo isso por causa do sofrimento. Ele era ressentido por causa das coisas que ele já tinha vivido lá no passado. Então ele nunca esquecia o seu sofrimento. Ele sempre deixava escapar alguma coisa que fizeram para ele. Ariano Suassuna, ele divide o Alto em 3 partes. Na primeira parte, ele critica a avareza das pessoas e até mesmo, inclusive, principalmente, a religião. Ele critica também o adultério e a falta de compaixão aos menos favorecidos. Chicó e João Grilo trabalhavam em uma padaria, mas eles eram tratados pior que a cadela de estimação. Prova disso foi que um dia a dona fez um bife à manteiga e eles trocaram o bife pela gororoba que eles comiam. Sabe o que aconteceu? A cachorra ficou doente. Quando a cachorra ainda estava doente, a sua dona queria porque queria que ela fosse benzida, mas o padre se recusou a passar por esse constrangimento. Quando a cachorra morreu, a dona queria então uma missa em latim. E ao saber que a cachorra tinha deixado um testamento que beneficiaria a igreja, o padre topou. Chicó, percebendo que a sua dona precisava de outro bicho de estimação, sendo muito engenhoso, inventou então o gato que descomia dinheiro. Havia na cidade um pedinte que ficava sempre à porta da igreja. Só que, na verdade, ele era um cangaceiro que queria se vingar de muitas pessoas que um dia lhe fizeram mal. Na verdade, mataram os seus pais. Enfim, esse cangaceiro conseguiu fazer um ajuntamento e acabou que matando todo mundo. O interessante dessa história é que na hora que o padeiro e a esposa dele vão morrer, eles se perdoam e morrem abraçadinho, sendo assassinados por uma bala só. João Grilo inventou que tinha uma gaita que ressuscitava os mortos. E neste momento ele deu uma punhalada no Chicó, bem aonde estava a bexiga da cachorra. E aí saiu sangue, ele se fez de morto e o João Grilo começou a tocar a gaita e o Chicó começou a levantar no ritmo da música. É uma cena muito engraçada. Neste momento, eles inventam que tinha visto o Padinho Padre Cícero. Então, o cangaceiro ficou
afoito para ver o seu querido senhor Padinho Padre Cícero. O cangaceiro ficou afoito para ver São Francisco de Assis e pediu para que atirassem nele e que depois tocassem a gaita. Todo mundo morreu, com exceção de Chicó. E aí Chicó ficou muito triste e ele fez um voto com a Nossa Senhora. Ele fez o voto que, se João Grilo voltasse à vida, se João Grilo não morresse, todo aquele dinheiro que o cangaceiro tinha roubado, ele devolveria para a igreja. O auto 3 pode ser chamado de a hora do julgamento, quando o tempo da mentira acabou e Emanuel é a única esperança. Neste auto, Satanás aparece e é chamado de encourado, e ele vem para apontar os erros das pessoas. Ele aponta o erro de um por um, desde o cangaceiro até o padre, até mesmo dos padeiros, da mulher adúltera, mas quando chega a vez de João Grilo, ele tinha muita coisa para apontar. Foi aí que João Grilo, usando toda a sua esperteza, apela pela mãe de Jesus, que naquele momento defende cada um e diz: todos os pecados foram justificados por Jesus na cruz. Emanuel concorda com sua mãe e não deixa Satanás levar ninguém ao inferno. Eles foram todos ao purgatório. Mas João Grilo teve uma chance de voltar à terra e fazer tudo direito. Quando ele chega na terra, Chicó está todo triste, lamentando que vai ter que enterrar o seu amigo. E então, de repente, João Grilo levanta e assusta Chicó. Ele não podia acreditar naquilo que estava vendo. Os dois estavam ali, vivos e ricos. E aí é quando ele lembra que ele fez a promessa à Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E aí João Grilo diz: não, essa promessa a gente tem que cumprir, porque com a mãe de Deus ninguém brinca. Uma das maiores diferenças que existe entre o livro e o filme é que no filme existe a filha do coronel e Chicó se apaixona e casa com ela. E no livro, para ligar um auto ao outro, o Ariano Suassuna, ele utiliza um palhaço para contar as histórias. Espero que vocês gostem deste relato. Não é fácil fazer, não é fácil trazer à memória todos os momentos dessa história, mas é uma história extremamente fantástica e eu indico demais. Beijos, fiquem com Deus, tenham bons estudos.